errado, tem uma equipe aí por trás que vai me ajudar. Foi. Eu quero falar um pouquinho de mim, né? Eu sou Carlos Henrique, conhecido como Carlinhos. Sou natural daqui do Rio de Janeiro, sou carioca, mas há 11 anos eu moro no Nordeste brasileiro. Já trabalhei em vários estados do Nordeste, mas hoje eu estou atuando no Maranhão. Trabalhei muito tempo no Piauí, no Ceará, e agora atualmente estou no Maranhão. Eu trabalho com plantio de igreja, revitalização de igreja e projetos sociais, né? A gente desenvolve a comunidade, a sociedade, né? As pessoas ali, trazendo para ela dignidade, emprego, trabalho, trazendo ela para a sociedade de uma forma bíblica cristã. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus salvando aquela alma daquela pessoa, mas também Jesus dando dignidade para ela, né? Jesus, todas as vezes que ele curava uma pessoa, ele falava assim, vai, não peque mais, volta para a sociedade, viva agora, vai viver a sua vida, mas tome cuidado, né? Então, a gente sempre busca no Nordeste, né? O Nordeste é uma região muito carente. Hoje o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. Se você não sabe, hoje o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil e é o estado menos desenvolvido em todos os sentidos. Social, a educação de lá, a economia é difícil. E Deus ele tem despertado homens e mulheres, né, com o coração cheio de amor para amar aquele estado e transformar aquele estado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo. Amém, gente? Uma sociedade, ela só é transformada pelo poder do Evangelho, gente. E é isso que a igreja, por isso que a igreja de Cristo Jesus, ela está aqui na terra. Você sabia que a maior instituição social é a igreja? A igreja, ela permanece viva ao longo de séculos e séculos. E a igreja está aqui, essa instituição, chamada Corpo de Cristo. Então, nós, juntos aqui, como igreja, como um corpo, nós somos a potência de Deus na sociedade onde nós estamos. Amém? Então, o Rio de Janeiro, ele clama por uma resposta, ele clama por uma solução, e essa solução não vai vir dos governantes, essa solução vai vir da igreja, vai vir de nós, como um cristão, amém? Então, se a gente se posicionar como um cristão, a gente vai ver uma sociedade transformada, amém, meus irmãos? Eu faço parte também do ministério chamado Iris. Esse ministério Iris foi fundado pela Heidi Bake e o Roland Bake. Eles são missionários hoje em Moçambique. Eles ouviram a voz de Deus quando eles eram jovens e eles foram para Toronto, e lá em Toronto eles começaram a trabalhar com os moradores de rua, e eles trabalharam muitos anos em Toronto com os moradores de rua, até que Deus levou eles para Moçambique. E quando eles chegaram em Moçambique, eles passaram por muita dificuldade, por muitas lutas, e estava acontecendo nesse mesmo período um avivamento em Toronto, e eles voltaram para lá. Quando eles chegaram nesse avivamento, eles começaram a buscar a Deus intensamente. E existe a história desse avivamento em Toronto. Depois você pesquisa, aconteceram coisas assim incríveis, extraordinárias, onde que a manifestação dos céus veio sobre a terra e aconteciam coisas assim extraordinárias na terra, nesse país, nessa região. E esse casal de missionários foram para esse lugar, viveram coisas maravilhas, e eles ouviram a voz de Deus falando assim: volte para Moçambique, que vocês vão provar de um pouco disso que vocês estão vivendo aqui. Eles voltaram para Moçambique, e lá eles começaram a viver um avivamento poderoso. Hoje eles plantaram mais de 7.000 igrejas em aldeias em Moçambique.
Hoje eles alimentam mais de 5.000 crianças todos os dias, uma alimentação. Hoje tem uma universidade, que eles plantaram uma universidade, e hoje esse ministério chamado Íris está espalhado no mundo todo, e tem bases do Íris aqui no Brasil. E as bases do Íris aqui no Brasil, tem aqui no Rio de Janeiro, tem base em Jardim Gramacho. Alguém conhece Jardim Gramacho, em Duque de Caxias? Tem uma base no antigo lixão, o maior lixão da América Latina, que foi fechado. Tem uma base do Íris lá. E o Íris, né, a missão Íris, ela trabalha em povos não alcançados e em comunidades muito pobres, muito carentes, né? E tem uma base no lixão do Rio de Janeiro, o antigo lixão, em Duque de Caxias. Tem uma base em Acauã, no Piauí, onde eu fui um dos fundadores dessa base, ser plantada em Acauã, no Piauí. Tem uma outra base em Jacobina, do Piauí, em Fortaleza, no Ceará, Maceió, Alagoas, São José da Tapera, que é no interior, no sertão de Alagoas, e Mossoró, no Rio Grande do Norte, e em São Paulo, no estado do ladinho da gente aqui, tem essas bases missionárias. E, meus amigos, Deus está fazendo um movimento na terra ao longo de séculos, né? O maior desejo de Deus é ter uma família, e por isso que Ele busca incessantemente ter essa família e resgatar a criação a qual Ele fez, tornar essa criação a filhos, né? Porque a Bíblia vai dizer que quem é filho de Deus, né? João capítulo 1, verso 12, ele vai dizer isso, que quem é filho de Deus é aqueles que o recebe, o reconhece como o Senhor e Salvador de suas vidas, conhece o Filho. E quem não reconhece Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida, é uma criação de Deus. E mais à frente, ele vai dizer, mais à frente, alguns livros, ele vai dizer que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, gente, tem muitas pessoas em volta desse globo do mundo, o seu vizinho, o seu parente, aqui no Rio de Janeiro, criação de Deus que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que nessa manhã aqui tem muitos filhos de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu sou um filho de Deus também, e eu sigo Jesus. Se eu sigo Jesus, se você quiser me seguir, as minhas redes sociais estão aqui, meu Instagram, meu Facebook, meu e-mail, e eu sempre coloco coisas no meu Instagram sobre a missão lá no Maranhão, a qual eu estou vivendo, né? Eu trabalho numa cidade chamada Raposa, ela fica ao lado da capital, São Luís. É uma cidade pesqueira, tem muitos pescadores. Eu nunca trabalhei com pescador, gente, nunca trabalhei com pescador. Está sendo a primeira vez trabalhando com pescador, uma experiência incrível, entrar em ilhas de pescadores e falar do Evangelho. Todas as vezes que eu entro em uma ilha de pescador, parece que eu me vejo quando Jesus começa a chamar Pedro, João, larga suas redes, vem para cá, vocês vão ser pescadores de homens agora, vocês não vão pescar mais peixe. E eu tenho essa sensação, sabe, quando eu estou no meio dessas comunidades, com os pescadores, né? Eu me vejo muito no que Jesus estava vivendo ali, do que os discípulos estavam vivendo com Jesus. Eu começo a entender melhor o que Pedro viveu quando Jesus falou para ele jogar a rede do outro lado. Para a gente é um pouco difícil de a gente entender o que é ficar uma noite toda pescando e daqui a pouco chega uma pessoa do nada e fala assim, joga do outro lado. Né? Porque eu vivendo hoje, a vida desses pescadores, eles ficam 4 dias, 5 dias em alto mar pescando. É uma pesca longa, eles ficam dias no mar. Aí daqui a pouco eles estão chegando na beira da praia, chega uma pessoa e fala assim, ó, volta e joga do outro lado. Pedro teve muita fé. Esses homens
que a Bíblia nos mostra dessa história com Jesus, eles tiveram muita fé. E nisso eu vou compartilhando com os pescadores sobre essa fé, né? Eu vou trazendo eles, a profissão deles, a realidade deles, para a Bíblia, para a vida cristã, a importância de quem Jesus é e quem Jesus tem para a vida deles. E aí eles começam a refletir nessa história, né? E um trabalho, gente, que o nordestino, que a gente faz no Nordeste, é um trabalho de relacionamento, né? A gente se inspira muito na estratégia evangelística de Jesus. E a maior estratégia evangelística de Jesus é em ser amigo, fazer relacionamento. Então a gente nunca chega lá no Nordeste, nas comunidades, a gente não chega já com a Bíblia embaixo do braço, falando: arrependei-vos, raças de víboras, se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão para o inferno. Não. A gente puxa uma cadeira: e aí, Dona Maria, e aí, seu José, como que vocês estão? Como foi o dia? Aí eles: peraí, eu vou fazer um café. Eles vão fazer um café. Aí começa a contar a história. Em 1900, quando eu cheguei aqui. Aí você vai fazendo amizade com eles, e você vai ver que no final você foi para entregar algo, e você vai sair com muito mais do que você queria entregar. Essa é a dinâmica do Evangelho. Não é a gente dar, é a gente receber. Receber. Maior é aquele que recebe, sabe, gente? Aquele que está assim, disposto sempre em receber. Claro, você vai na intenção de querer dar, de querer fazer, né? A gente tem dentro de nós, né, um instinto, né, de querer sempre servir, ajudar. Isso é lindo, é demais, é incrível isso. Mas às vezes a gente peca no excesso, né? A gente peca no grande, no todo, né? E Jesus, ele sempre vai nos ensinar sobre a simplicidade. É quando ele vai ensinar para os discípulos em Lucas 14, né, sobre a mesa do banquete, né? Ele vai falar assim: vão lá fora agora, convide os pobres, os aleijados, pedem para eles assentarem aqui, eles têm um convite aqui, né? E Jesus está falando para os discípulos, sabe o que? Sobre uma linha, sobre a gente descer um nível, né? Descer um nível, né? Então, é o que a gente busca no Nordeste, é a gente descer o nível, né? Eu sei que aqui, a gente no Sudeste, né, a gente olha para o Nordeste como um olhar muito julgatório, né, de julgar o Nordeste, né? Ah, isso é culpa do Nordeste, isso são nordestinos. Gente, eu fui uma pessoa extremamente preconceituosa com o nordestino. Extremamente preconceituosa. Eu não queria estar com o nordestino do meu lado, até que Deus me deu um sonho com o Nordeste. E Deus falou assim: você vai morar no Nordeste. E hoje eu estou morando no Nordeste há 11 anos. Sabe por quê? Deus é o mais interessado na minha vida. Deus é o mais interessado no Nordeste. Deus é o mais interessado na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus, ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer te ter primeiro. Ele quer ter você primeiro. Antes da gente querer fazer para Deus, Ele quer que a gente tenha Ele primeiro. Ser dele primeiro. Amém, meus irmãos? E em cima disso, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra no livro, eu vou abrir aqui só rapidinho, desculpa, no livro de João, capítulo 17, verso 3, você abre a sua Bíblia aí, fica no Novo Testamento, livro de João, capítulo 17, verso 3, o capítulo é um número grande, o versículo é um número pequenininho. Eu sempre conto isso, sempre falo isso, né? Já virou um meio da minha comunicação, porque lá no Nordeste muitas pessoas não sabem ler e não sabem escrever, então eu tenho que sempre dizer: o número grandão na sua Bíblia é o capítulo, o número pequenininho é o versículo. Ele, tá bom. Então, ainda que eles não sabem ler, mas eles também sabem a dimensão de tamanhos. Então, é muito engraçado que os senhores e as senhorazinhas ficam com a mão assim, ó, em cima do número e da linha. Eles não sabem ler, mas eles estão lá, acompanhando. É incrível isso. Eles me ensinam muito, o povo nordestino. Então, João, capítulo 17, verso de número 3. O tema de hoje que eu queria compartilhar com vocês é esse que eu coloquei aqui, uma mensagem que Deus me deu, colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã, é sobre conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.
E é muito incrível. Eu tenho certeza e convicção que o Espírito de Deus está nesse lugar. Mas, Carlinho, por que você tem convicção e certeza e fé que o Espírito de Deus está nesse lugar? Vocês prestaram atenção nos louvores que a gente entoamos a Deus, cantamos para Ele? É tudo isso a mensagem. É tudo isso que nós cantamos, conhecer a Deus. Nós cantamos músicas que amam o Senhor, paixão pelo Senhor, sobre a volta do Senhor. Se você não prestou atenção naquilo que você cantou, é exatamente tudo isso que a gente vai ouvir nessa manhã. Jesus deseja ser conhecido. O nosso Pai deseja ser conhecido, gente. Então nós ouvimos hoje canções apocalípticas, né, que fala sobre a volta de Jesus, canções messiânicas que fala sobre Jesus Cristo. Então, gente, Jesus está aqui. Ele preparou esse dia. Ele quer revelar o coração dele para você. Ele quer revelar o coração dele para mim, o grande amor de Deus para mim e para você nessa manhã. Amém? Vamos ler aí o que o texto está dizendo. João capítulo 17, verso de número 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus, ele está dizendo que a vida eterna, qual é, gente? Conhecer quem Deus é, conhecer Deus. Amém? Então a nossa vida que nós estamos buscando, que é a eternidade, é conhecer Deus, é conhecer quem Ele é, quem é esse Deus. Eu acredito no meu coração que você veio nessa manhã não receber a última bênção do domingo, a primeira bênção da semana, né? O primeiro, né, dia da semana. Não, eu vou lá na igreja, eu quero receber uma bênção para a minha semana. Não, eu vou receber o último domingo do mês, eu quero receber um milagre. Meu amigo e minha amiga, você veio nesse domingo para conhecer quem Deus é. Quem é esse Deus que tem um amor por mim e um amor por aqueles que não o conhecem? Quem é esse Deus que olha para mim todos os dias, me livra do mal, me protege, perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, faz milagre na minha vida? Quem é esse Deus? Meus amigos, hoje em dia precisamos voltar a falar sobre o óbvio nas igrejas. O que é óbvio? Estamos dentro das igrejas ouvindo sobre Deus, mas perdendo a essência de conhecê-lo, de saber quem Ele é. A gente vem para a casa do Senhor para ouvir sobre Ele, informações dEle, e saímos daqui para viver a nossa semana com informações dEle, sem conhecer Ele. E aí passamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e voltamos no outro domingo para ouvir mais uma coisa sobre Deus. E nós não buscamos de verdade conhecer quem Ele é. E nisso tudo, gente, a consequência disso tudo é um evangelho distorcido, centralizado em bênçãos, em promessas, em realizações e não na pessoa de Jesus. Então nós, como cristãos brasileiros, às vezes nós estamos buscando a bênção e não aquele que pode fazer um milagre total na nossa vida, aquele que nós precisamos de verdade. Gente, se você tiver Jesus de verdade no seu coração, você vai ter tudo na sua vida. Você não vai esperar Ele fazer um milagre, você não vai esperar Ele mover uma água, você não vai esperar Ele transformar a água em vinho, você vai estar satisfeito, porque Ele é tudo que você precisa para você viver o amanhã, para você viver o hoje. Ele é tudo. John Piper, um grande teólogo, ele vai dizer uma frase que eu anotei e deixei aí para você. Ele vai dizer: a estratégia não é morrer sem fazer muita coisa. A estratégia é viver a tragédia não é morrer sem fazer muita coisa. A tragédia é viver sem conhecer Deus. Então a maior tragédia da vida
é a gente não conhecer Deus. É a gente estar dentro de uma igreja, sentado na casa do Senhor, só ouvir falar quem Ele é, mas eu não conheço, eu não sei quem Ele é. E meus amigos, nessa manhã eu queria te conduzir a esse pensamento, a essa linha de pensamento que vai gerar no seu coração uma transformação, se você crer e se você o buscar o Senhor. Isso tudo, gente, fala sobre missões. Não tem como eu falar sobre evangelismo, não tem como eu falar sobre missões, não tem como eu falar para você amar o próximo, para você perdoar o próximo, para você ajudar o próximo, para você servir o próximo, se você não conhecer o Deus que ama o próximo. Não tem como eu chegar aqui nessa manhã, falar para você, fazer missões, servir, amar, caminhar, sair daqui agora e entregar uma quentinha para um morador de rua, abraçar ele, levar ele para sua casa, sem antes de eu falar que você precisa conhecer o Deus que ama a todos. Nós precisamos conhecer a esse Deus. O que é conhecer a Deus, Carlinhos? Eu anotei a primeira coisa aí. O que é conhecer a Deus? É o fundamento da vida cristã. Então, se tem uma coisa que nós precisamos buscar todos os dias, é buscar fortalecer o alicerce da nossa vida cristã, um fundamento. E qual é esse fundamento? É conhecer a Deus. É eu conhecer a Ele, é eu ter uma busca incessante, amorosa por Ele, ainda que eu entre no meu quarto para orar, para falar com Ele, e eu não sinto nenhum arrepio, eu não vejo, não tenho uma visão, eu não sinto o teto voar, eu não levito, eu não faço nada, nada acontece, meu Deus, nada acontece, mas eu continuo crendo que Ele está comigo. Gente, esse mesmo Deus que nós estamos nessa manhã buscando conhecer, é o mesmo Deus que disse que é impossível agradar a Ele sem fé. Nós precisamos ter fé no nosso coração, crer nele, ter convicções que Ele é real, e Ele está comigo, e Ele está na minha vida. Se eu entreguei a minha vida para Ele, eu preciso o quê? Crer. Conhecer a Jesus, gente, não é uma informação, é uma revelação. Eu preciso buscar revelar quem Deus é, buscar essa revelação, quem Ele é para mim, o que Ele tem para mim nesse dia de hoje, nesse domingo. Eu tenho que vir para a casa do Senhor com essa expectativa, eu quero conhecer Deus, eu quero ver Deus nesse culto, eu quero sair desse culto ouvindo a voz de Deus, eu quero sair tocado por Ele. Essa precisa ser o nosso desejo, esse precisa ser o desejo do nosso coração. Um desejo desesperador de querer conhecer Ele, a beleza dEle. Você quer ir para o céu? Você quer ir para a eternidade? Você sabia que na eternidade não vai haver mais choro? Não vai haver mais dor? Você não vai bater na porta de Deus, Deus, eu preciso de um milagre. Não vai haver isso. No céu você vai ver a beleza do Deus que nós buscamos aqui na terra todos os dias. Ele vai estar face a face com você. Então o nosso coração ele precisa estar acelerado, incessantemente querendo conhecer a beleza de Deus, quem Ele é, quem é esse Deus que tem o poder de fazer tudo. Gente, é ter um coração marcado pela pessoa de Jesus, é eu buscar essa revelação. E olha só o que Pedro ele buscou. Mateus capítulo 16, verso 15 ao 17, eu deixei aí. E disse ele: e vós dizeis quem eu sou. E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo. Olha, preste atenção na fala de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque
do não revelou a carne e o sangue, mas do meu Pai que estás nos céus. Veja a revelação que Pedro ele recebeu de Jesus. Alguns teólogos eles dizem que esse momento que Pedro ele tem essa revelação de quem Jesus é, eles estão em um monte, aonde que as pessoas tinham muitos ídolos. Essa região era de ídolos, tinha muitas imagens, estátuas. Eles estavam diante desse monte, perante esse monte, diante das pessoas adorando esses deuses. E Cristo ele vai dizer assim: uns dizem isso, outros dizem aquilo sobre mim, mas vocês que estão caminhando comigo, estão me vendo todos os dias, estão vendo eu fazendo um milagre, estão vendo eu fazendo essas coisas todas, quem eu sou para vocês? Pedro ele levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que revelação que Pedro teve de Jesus. Você vê que Pedro ele tem uma revelação de único Jesus, único Deus e um só Filho. Ele vê o Filho de Deus. Ele vê aquela parte da Trindade que forma Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vê o Deus ali, o Filho ali. Que revelação que nós precisamos ter, gente. Não uma informação sobre nosso Deus. Nós precisamos ter essa convicção. Isso precisa ser a base, um fundamento da nossa vida. Buscar a revelação de quem Deus é. Todos os dias. Sabe, meus irmãos, não é mais também somente uma devoção. Precisa ser uma transformação. Eu não posso somente ser um devoto a Deus, eu preciso buscar ser transformado por Ele, buscar que essa mensagem me transforme, me fere, gere em mim um incômodo. Esse é o Evangelho. É isso que tem acontecido com as pessoas no Nordeste, é isso que eu tenho visto no Nordeste, um povo sedento para conhecer Cristo. E quando eles ouvem de Cristo, eles buscam viver intensamente sobre Ele, a querer ser transformado. E eles viram testemunho na comunidade. E eles só largam Cristo só se for a morte. No Nordeste, gente, existe uma perseguição que talvez você não conheça aqui no Rio de Janeiro. Existe uma religiosidade no Nordeste muito grande, que talvez você conheça. E quando uma pessoa sai dessa religiosidade e busca Jesus Cristo da Bíblia, busca o Cristo de verdade, ele é excluído da família. A família exclui ele porque ele passou por uma outra religião, ele está aceitando outro Deus. Então essa pessoa não é convidada mais para ir em festa da família, ela é excluída das coisas da família. Então ela é perseguida por conta que ela conheceu o Cristo que tem um transformado. Então, gente, essa devoção a Jesus precisa ser uma devoção de transformação. Foi isso que Jesus ele nos ensina a gente fazer. Ele no Sermão do Monte, ele vai dizer que quando a gente for orar, né, para a gente o quê? Fechar a porta do nosso quarto. E ali a gente vai receber o quê? Revelações. Olha o que diz o texto. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olha só, a transformação precisa ser gerada de dentro para fora. Fora, Jesus vai nos honrar publicamente, mas ele precisa ser gerado no secreto, onde que ninguém está vendo, onde que ninguém te vê, onde ninguém vê o teu choro, onde ninguém vê a tua dor, onde ninguém está te vendo. É nesse lugar que nós precisamos conhecer o Deus de verdade, o Deus que nós adoramos dia de domingo, que nós levantamos as mãos, que nós tocamos um instrumento para Ele, que nós batemos palma para Ele. Nós precisamos conhecer esse Deus na intimidade. Um culto de 2 horas, gente, não é nada. Não é nada. É coisa pouca para conhecer um Deus eterno.
Sabe onde você vai conhecer o Deus de verdade? O Deus de verdade é quando você fechar a porta do seu quarto, onde ninguém está te vendo, nem a sua esposa, nem o seu marido, nem os seus filhos, e você está ali conhecendo quem Deus é. Existe uma senhora que eu conheço, ela mora no Maranhão, eu visitei a casa dela, ela é um membro da nossa igreja. Ela, 21 anos que ela se converteu, e ensinaram para ela que ela tem que buscar Deus só na igreja. Então chegava segunda-feira, ela ficava, ai meu Deus, não vejo a hora de chegar domingo para me orar. Chegava terça-feira, ela, ai, não vejo a hora de chegar domingo para me orar. Quarta-feira, ai, não vejo chegar a hora de domingo para me orar. Quando chegava domingo, ela era a primeira a chegar na igreja, dobrava o joelho e ela começava a orar. E ali ela falava tudo. Eu estou trabalhando nessa igreja com revitalização. O que é revitalização? A gente está revitalizando essa igreja. É uma igreja muito religiosa, que foram ensinados com fundamentos errados sobre Deus, e a gente está lá buscando no Senhor, né? É um trabalho de tirar carrapicho, né? Não sei se você já tirou carrapicho, é como se fosse tirar carrapicho. E essa senhora falou assim, Carlinhos, eu não vejo a hora de chegar domingo para me orar. Aí eu, como assim? O nome dela é Luzia. Como assim, dona Luzia? Não, porque me falaram que eu tenho que só orar na igreja, e a igreja só abre dia de domingo. Aí eu falei, não, Luzia, não, vamos sentar aqui. Eu sentei, abri a Bíblia para ela, aí ensinei a ela sobre a oração. Falei, você pode orar na sua roça, plantando feijão, tomando banho, lavando roupa, lavando louça, dando comida para as galinhas, você pode falar com Deus, Deus está te ouvindo. Aí ela, eu falei, Meus amigos, passou um tempo, ela chegou perto de mim e falou assim, eles me chamam de irmão Carlinhos, eu acho que é uma coisa muito amorosa. Ela falou assim, irmão Carlinhos, eu tenho orado muito, todo dia assim que eu acordo, já me levanto da cama, já dobrando no meu joelho, e eu fico ali horas orando. Depois eu me levanto, eu vou fazer meus afazeres falando com Deus. Deus, você é incrível, você é muito bom, você me deu galinha, você me deu isso, você me deu aquilo. E ela começa a falar com Deus assim, como se fosse estar falando com uma pessoa. E aí ela falou assim, olha, eu estou orando tanto, olha como está meu joelho. O joelho dela cheio de calo. Gente, é muito mais do que uma devoção, é uma transformação conhecer Deus, é de dentro para fora, não é um rito, é uma vida. Conhecer Deus é uma vida, e é a vida eterna, não começa lá em cima, não começa quando a gente fechar os nossos olhos, a vida eterna é aqui, é agora, esse momento que nós estamos buscando conhecer quem Deus é, conhecer Ele. A segunda coisa, meu Deus, o tempo está correndo. A segunda coisa, gente, Jesus, aí. A segunda coisa, conhecer Deus. Como conhecer a Deus na sua essência? Como que a gente vai conhecer esse Deus? Na essência dele. Hebreus capítulo 1, verso de número 3. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui. Esqueci mesmo. Não, esqueci não, está certo. É pela palavra dele. Hebreus 1, verso 3. Olha o que vai dizer. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. É essa essência de conhecer Deus. Qual é a essência de eu conhecer Deus? É essa, pela sua palavra. Então você vai conhecer Deus como, Carlinhos? Lendo a Bíblia. A essência de conhecer Deus é você folheando a Bíblia. Não é você entrando no chat GPT, gente. É você lendo as Escrituras, a palavra de Deus.
A revelação de Deus está aqui, a voz de Deus está aqui, Ele está aqui. Nós precisamos abrir e ler essas escrituras. A segunda coisa é através de Cristo, na verdade, e agora é pela palavra. Olha o que diz aí. Vamos ler Salmos 119. Salmos 119, verso 127 ao 132. Eu acho que é o maior versículo que a gente vai ler nessa noite. Eu amo ler a Bíblia, gente. Eu sei que a hora está passando, me perdoe o horário, mas eu vou finalizar. Vamos ler juntos. Eu amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso, aleluia! É pela palavra, gente. A palavra de Deus, a verdade dele, que vai revelar a essência de quem ele é. Amém? Amém. A terceira coisa que nós aprendemos, como conhecer a essência de Deus, é pelo Espírito. Pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 ao 12, vai dizer mais uma coisa. Eu estou correndo, gente, porque a hora está avançando. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de quem? Mais profunda de mim? De Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, e não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o... Você quer conhecer Deus? Nós precisamos buscar o Espírito de Deus. Aleluia! E o Espírito de Deus está dentro de todo aquele que o recebe. Então dentro de você tem um Espírito e tem o conhecimento para você conhecer quem Ele é. O Espírito de Deus está em mim, então eu posso conhecer quem Ele é na sua essência. Aleluia! Amém, meus irmãos? Amém. A terceira coisa, quem é esse Deus que nos chama a conhecer? Quem é esse Deus? Aonde que Ele está? Quem é Ele? Um dia, eu fui conhecer um quilombo. Quilombo, gente, são descendentes de escravos, fugidos da escravidão, eles entraram dentro do mato. E eu nunca tinha ido nessa cidade, foi a primeira vez. Uma cidade chamada Matões do Norte. Hoje essa cidade, ela está entre as 10 cidades mais pobres do Brasil. Matões do Norte. Eu fui conhecer um quilombo, e nesse quilombo não tem igreja evangélica, não tem igreja católica, só tem gente, não tem nada, só tem pessoas ali. Eu sentei, parei numa casa, comecei a conversar ali, tinha até uma foto dessa senhora, ela está ali, a matriarca do quilombo, e ela começou a falar, a conversar, e a gente começamos a conversar, e daqui a pouco surgiu um rapaz, sentou assim do meu lado, ele apontou o dedo na minha cara e falou assim: eu quero que você fale do seu Deus, eu não quero que eles falem do Deus deles não, quero que você fale do seu Deus. Quem é Deus para você? Quem é esse Deus seu? Meu amigo e minha amiga, eu comecei a falar quem Deus é, e eu falei: Deus Ele é santo. Eu falei: Deus é santo, esse meu Deus, Ele é santo.
Isaías capítulo 6, verso 3, ele tem uma revelação de quem Deus é. Ele começa a ver os anjos, ele começa a ver a glória de Deus. E Isaías capítulo 6, verso 3, ele vai dizer assim: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu falei para ele: Jesus, esse Deus, ele é santo. Aleluia. Gente, o nosso Deus, ele é santo. Você crê nisso? Como conhecer ele? Quem é esse Deus que quer ser conhecido? É os atributos dele, a santidade dele. A segunda coisa, ele é o amor. Deus é amor. Ele ama você. Ele ama aquele que nunca ouviu falar quem ele é. Você sabia que o Nordeste existe 6 mil povoados que não tem igrejas evangélicas, que não tem missionários, que não tem Bíblia, que não tem nada sobre quem é Deus? Mais de 6 mil comunidades. Eu não estou falando outro país, porque se a gente botar no global, outros países têm muitos lugares que não tem Bíblia, que não conhecem Jesus, mas estou falando no Brasil, nossa nação, Nordeste, aqui em cima da gente, lugares que não conhecem o Senhor. Deus, ele é amor. Olha o que João, ele vai dizer em uma das suas cartas, João capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, ele vai dizer assim: aquele que não ama, não o conhece a Deus, porque Deus é amor. Como que as pessoas que não sabem quem Deus é vai amar o outro, vai amar Deus, se eles não conhecem? Eles precisam conhecer quem Deus é. E eu comecei a falar para esse rapaz: Deus, ele é amor, ele é santo, ele é amor. Eu disse para ele: e esse Deus, meu amigo, ele é justo e misericordioso. E eu continuei dizendo para ele, eu vou pular aqui, eu continuei dizendo para ele: esse Deus, ele é fiel. Fiel. Eu queria dizer uma coisa para você que está aqui nessa manhã. Me fale o dia que Deus falhou com você. Ele é fiel. Ele não falha. Nós falhamos com Ele, mas Ele não falha. Ele não falha, Ele cumpre aquilo que Ele diz. Jó, ele vai dizer no seu último capítulo, ele vai dizer: os seus planos jamais são frustrados. Aleluia! Aleluia! Os nossos planos, sim, são frustrados, mas os planos de Deus jamais. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é o amor, Ele é o justo, Ele é misericordioso. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos crer e buscar conhecer esse Deus. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 13: se formos fiéis, Ele permanece. Vamos permanecer fiel, igreja, até o dia da sua volta. Vamos permanecer fiel. Meus amigos, a quarta coisa que nós aprendemos quando conhecemos o Senhor, a consequência é de amar a Deus e fazê-lo conhecido. Quando eu conheço quem Ele é, eu amo Ele, e eu vou tornar Ele o quê? Conhecido. Quando você ama uma pessoa, você não quer falar sempre dela? Sim ou não? Né? Às vezes a gente fala de gente que a gente nem gosta, né? Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. A gente fala tanto de gente que a gente não gosta, não é verdade? Ou eu sou o que peco aqui, gente? Mas, gente, isso é real. Quando nós amamos aquele que a gente ama, nós vamos falar dele. Não importa espiritualidade, isso fala sobre amor. Isso está dentro da humanidade, dentro da gente, que Deus colocou no homem amor. Quando nós amamos, nós falamos. Você ama Deus? Se você ama Deus, você precisa falar dele. Agora, se você não está falando dele, reveja o seu amor por Deus.
Reveja o seu amor por Ele. Será que você ama Ele de verdade? Será que nós amamos esse Deus? Será que nós amamos esse Senhor? Quando conhecemos a Deus, falamos com compaixão dEle. Falamos com muita compaixão. Olha o que o apóstolo Pedro, ele vai dizer, quando ele foi interrogado pelo Sinédrio. Atos capítulo 4, verso 20, olha o que ele vai dizer: pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O cara estava a ponto de ser preso, e ele falou assim: eu não posso deixar de dizer do que eu vi e do que eu tenho ouvido dele. Ele era uma pessoa apaixonada por Jesus. Ele fracassou, ele falhou, ele negou, perdeu a fé, afundou lá quando precisava não ter afundado, falhou. Mas quando ele buscou conhecer mais de quem Jesus é, ele foi transformado de dentro para fora, ele foi apaixonado, e ele queria dizer para Jesus, quem era Jesus? Para o mundo todo, para aquelas pessoas todas. As prisões não impediram Pedro, nada impediu Pedro, nenhum problema, nenhuma dor de cabeça impediu Pedro, nem a unha encravada no pé dele impediu Pedro, nem a roupa dele impediu ele de falar. Ele falava de uma paixão que ardia no seu peito: Jesus Cristo, eu conheço. Aleluia! Meu amigo e minha amiga, quem viu fala, quem teve um toque por ele anuncia, e quem ama ele compartilha. Você foi tocado por Jesus? Fale dele. Você ouviu o anúncio dele e ama ele? Diga quem ele é, compartilhe sobre ele. Você teve uma experiência com ele? Fale dessa sua experiência. Mas nós não podemos ficar calados diante de um Deus que é belo, que é santo, que é misericordioso. Nós precisamos falar da majestade dele. Sabe, meus amigos, a sua vocação, a sua missão, nossa missão, a nossa vocação, nasce de uma revelação. Eu me converti. Quando me converti, eu busquei quem era Deus, quem era Jesus. Eu me converti com 14 anos, ouvindo uma música, um louvor. Eu estava andando na rua. Eu sou do Complexo da Maré, só para você ter uma noção. Você ouve de tudo lá, desde tiro até música. E no meio disso tudo, eu ouvi um louvor que me fez conhecer quem é Jesus. E eu sou apaixonado por ele até hoje. E busco conhecer quem ele é. E no meio dessa busca de querer conhecer quem ele é, ele me revelou o seu coração. E eu fui tocado por ele, ele me transformou, como transformou tantos homens na Bíblia, como transformou o seu coração. Gente, falar de Jesus não precisa de uma técnica, não precisa de uma hermenêutica, não precisa de algo, você só precisa do grande amor de Deus, só precisa dele. Moisés foi chamado, sabe aonde? Numa sarça ardente. Que revelação que ele teve de Deus. Oh meu Deus, Isaías foi chamado por Deus de uma experiência, de uma revelação fortíssima. Ele viu os céus abertos. Que revelação que ele teve, quem foi Deus, quem é Deus para ele. Sabe qual foi a chamada do apóstolo Paulo? Antes era Saulo. Ele viu a luz do Cristo, e a vida dele nunca mais foi a mesma, e ele pregou para toda a Ásia. É um amor que queima no coração, que nada nos impede, nada nos para. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a transformação de uma sociedade, a transformação de uma família, de uma casa, de uma pessoa, é o grande amor de Deus revelado. Vamos revelar esse amor, vamos revelar quem ele é. Você quer ir junto comigo? Deus chamou, não foi o Carlinhos, Deus chamou a igreja, Deus chamou eu e você, Deus chamou nós. A missão de Deus, ela vai longe,
ela é pessoal, ela é intransferível, ela é irresistível, ela é global, a missão de Deus. Você pode estar aqui, você pode estar onde você estiver, você é um discípulo de Jesus, você é um missionário, entenda isso. Você faz parte da missão de Deus, ela não é minha, ela não é sua, a missão é de Deus, e Deus envia quem Ele quer, Ele vai usar quem Ele quer, Ele vai usar homens e mulheres disponíveis, que nessa manhã você possa sair dessa igreja disponível para Deus, amando o Senhor de verdade e não querer conhecer somente uma informação de Deus. Não, eu vou ali hoje na igreja Asos ouvir uma informação de Deus. Você veio aqui nessa manhã buscar a revelação de quem Ele é. Quando eu busco a revelação de quem Ele é, eu sou tocado. Como foi a vida desses homens que foram tocados por Deus? Pedro viveu isso tudo. Negou, falhou, afundou, abandonou, foi voltar a pescar de novo. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, a vida dele nunca mais foi a mesma. Sabe, meu amigo e minha amiga, quem tem o poder de transformar você de dentro para fora é somente o Espírito de Deus, somente o Espírito Santo. O que está acontecendo no Nordeste, muitas pessoas se convertendo, muitos quilombos. Para você entrar no quilombo é muito difícil, porque eles são resistentes, você tem que ir até o líder. O que está acontecendo em meio aos quilombolas no Brasil, lá no Nordeste, é somente a obra do Espírito Santo. Não é homens, não é mulheres que estão fazendo, é o Espírito Santo de Deus. Vamos buscar conhecer quem Ele é e fazer esse Deus conhecido. Sabe, um dos sinais da volta de Jesus, sabe qual é um dos sinais da volta de Jesus? É quando toda a terra ouvir falar de quem Ele é. Se você tem um anseio para a volta de Jesus, você deveria estar apaixonado de falar dEle, de falar quem Ele é. Agora, se você não deseja a volta de Jesus, você fica dando muita desculpa. Hoje não dá, hoje eu não posso, eu não sei falar, eu não sei, eu não conheço, eu não fiz seminário, eu não fiz teologia, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Jesus, Ele só quer um coração disponível, cheio de amor por Ele, que conheça Ele. Eu gostaria que você se colocasse de pé, abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, verso de número 10. Aleluia. Conheça o Senhor e faça dele conhecido. Talvez na sua rua, no seu apartamento, o seu vizinho da sua casa tem muitas informações de Deus. O Rio de Janeiro tem muitas informações de Deus, mas pouco revelação de quem Ele é. Deus nos chamou para revelar o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, que não está numa madeira, mas que está caminhando sobre a terra. Ele está aqui. Vamos ler Efésios capítulo 2, verso de número 10, que diz assim: porque somos feituras da sua em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andêssemos nela. Você é separado por Deus. Sabe para quê? Para viver as boas obras de Jesus. Para viver o que Jesus viveu aqui na terra. Sabe o que Jesus viveu aqui na terra? Muitas coisas incríveis. E Ele falou assim: vocês vão fazer obras ainda maiores do que essa que eu fiz. Sabe, talvez, a obra maior que Jesus não fez, Jesus não teve uma escolinha de futebol que falasse dele, mas você pode ter uma escolinha de futebol e falar de Jesus. Isso é uma obra grande. Talvez, Jesus não teve um hospital que falasse dele. Talvez você que está aqui é um médico ou enfermeiro, você pode falar de Jesus dentro desse hospital. Isso é uma obra grande, isso é uma obra maior. A obra maior que Jesus está dizendo para os discípulos, para mim e para você, não é curar um cego, não é ressuscitar um mortos, é a gente revelar Ele
Sabe para quem? Sabe para quem? Para aquele que não tem como retribuir a Deus, para aquele que não tem como retribuir nada para Deus, para aquele que olha para a vida dele e fala assim: cara, como que eu vou retribuir? Eu não sou nada, esse Deus é muito grande, Ele me ama assim desse jeito. Sim, Ele ama você. Ele ama minha família, sim, Ele ama sim a sua família. Essas obras grandes, essas são as obras maiores que Jesus Ele tem nos chamado a fazer. É falar quem Ele é. Se Jesus virasse para a gente nessa manhã aqui, se a gente tivesse visto Jesus encarnado aqui pessoalmente, como a gente vê Ele no The Chosen, se Ele tivesse aqui, ó, e se Ele falasse assim para você nessa manhã: quem eu sou para você? Quem eu sou para você? O que você diria para Deus? O que você diria para Ele? Será que você não teria palavras? Pedro, ele tinha se convertido, tinha conhecido Jesus pouco tempo, e ele teve uma revelação de Jesus. Ele disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Vá e anuncie sobre essa mensagem. Vá sobre o mundo e fale sobre essa mensagem. Nós precisamos dessa revelação de quem Jesus é. E quando você receber essa revelação, nada vai te parar. Você vai ser imparável, porque há um fogo cerrado em seu peito, como Jeremias ele disse: há um fogo cerrado dentro de mim, há um fogo dentro de mim que não me dá descanso. Meus amigos, sabe, que nessa manhã Deus possa nos levar a esse incômodo santo de querer conhecer quem Ele é, e não informações, mas a santidade plena da sua grandiosidade. Ele é. Será que você pode olhar dentro dos olhos do seu irmão que está perto de você? Olhe dentro dos olhos dele, olha para ele aí e fala assim: ó, o seu chamado será reflexo de quem Deus é para você. A sua vida será um reflexo aí fora de quem Deus é para você. De quem Deus é para você, você vai refletir aí fora. Talvez você está refletindo um Deus que não é esse Deus que nós lemos, que não é esse Deus que a gente vê aqui nas Escrituras. Talvez você está refletindo um Deus que ainda está preso numa madeira, ainda está com um raio na mão. Quem pecar vai jogar um raio lá de cima. Talvez você está refletindo um Deus assim, mas esse não é o nosso Deus. É um Deus que ama incondicionalmente. É um Deus que chama para sentar à mesa e comer. Sabe, no grande dia, quando nós estivermos lá junto com Ele, no grande ceia, sabe quem vai estar lá? Aquele mendigo que você ajudou, aquele morador de rua, aquele viciado em droga que estava ali. Ele pode estar lá sentado. Sabe, vai estar aquele sertanejo que eu falei de Jesus, vai estar aquele asiático, vai estar aquele africano, vai estar aquele carioca, vai estar você diante dele, aonde todos os povos, tribos, línguas e nações vão estar diante dele, uma grande ceia. Enquanto ele não vem, nós vamos convidar as pessoas para esse lindo banquete. Gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Deus, obrigado por essa manhã. Eu te agradeço pela sua palavra. Que o Senhor possa nos levar, Deus, ao encontro de quem o Senhor é, Deus. E que nós possamos sair daqui nessa manhã, Pai, apaixonado em querer conhecer o Senhor. Não informações do Senhor, mas conhecer o Senhor de verdade.
aquele que nós cantamos aqui, aquele que em meio às lutas, em meio à dificuldade, ali o Senhor está. Aquele em meio ao silêncio, ali o Senhor está. Oh Deus, o Senhor é. Ninguém muda o Senhor e ninguém vai mudar o Senhor. O Senhor tem uma identidade, e é sobre essa identidade que nós queremos buscar e conhecer e revelar quem o Senhor é. Deus, nos leva, Senhor Jesus, ao encontro dos perdidos, dos não alcançados, ao encontro, Senhor Jesus, daqueles que choram, ao encontro dos aflitos, ao encontro dos sobrecarregados. Nos leva, Senhor, nos envia, Pai, para que todos nós possamos revelar quem o Senhor é e o seu grande amor, Deus. Essa é a sua maior missão: conhecer o Senhor e fazer dele conhecido, amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a ti mesmo. Senhor, essa é a minha missão, essa é a missão da sua igreja. Foi para isso que o Senhor nos chamou, e nós dizemos nessa manhã: eis-nos aqui, Pai. Envia-nos, Senhor Jesus, nesse domingo, cheio de amor, de querer conhecer quem o Senhor é e fazer o Senhor conhecido a todas as pessoas, Pai, dessa comunidade, desse bairro, do Rio de Janeiro, por onde o Senhor nos levar, que nós possamos ser, Deus, luzeiros para essa cidade, luz e sal da terra para essa cidade, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos revelar quem o Senhor é, Pai. O Rio de Janeiro não quer mais informações, ele quer revelação. Eis-nos aqui para revelar quem o Senhor é, Pai. Nessa manhã nos envia como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, marcado pelo toque do Senhor, para revelar a sua presença real no nosso meio. Obrigado, Jesus. Tu és digno de receber a honra, a glória e o louvor. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Quem sabe essa manhã, por tudo que você ouviu aqui, seu coração foi tocado, ferveu, né? Nós temos tantas pessoas aqui que Deus poderia levantar para fazer algo, para ir um pouquinho mais além. Quem sabe para visitar essas 6.000, esses são comunidades que ainda não tem uma igreja, não ouve falar desse amor maravilhoso. A gente ouve toda quarta, todo domingo, e essas pessoas elas não sabem, né? E talvez assim a gente pense assim: pastor, como eu queria ser novo hoje, porque eu ia topar esse desafio. Não pense assim, não. A obra missionária ela pode ser feita de 3 formas: você orando, você indo ou você contribuindo. Talvez uma dessas formas você pode fazer. Essa, né, é a missão principal da igreja. A igreja, quando eu estava pensando ali agora, nesse finalzinho, irmãos, eu imagino como Deus se alegra quando a igreja para falar do plano que Ele criou. Porque a salvação foi um plano que Ele criou. Ele desenvolveu. E aí quando chega um rapaz novo e chega aqui e diz assim: eu vim falar do plano da salvação. Acho que isso agrada tanto o coração de Deus. Eu tenho certeza que os olhos do Senhor estão voltados para essa casa esta manhã. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que toque corações esta manhã. Mentes que foram atingidas essa manhã e diz: Senhor, como eu gostaria de poder fazer um pouco mais. Me preocupar. Talvez você nunca vá no Nordeste em nenhum outro país, mas aonde você está, você possa fazer isso. No salão de beleza que você frequenta, no
supermercado que você vai, do bairro, em algum lugar, você possa fazer isso. Falar do amor de Cristo Jesus. Amém, irmãos? É uma manhã linda, uma manhã maravilhosa. Espero que essa palavra fique no nosso coração e arda no nosso coração, tá bom? Amém? Foi bom você ter vindo aqui essa manhã? Você pode se sentar só um minutinho? Eu vou terminar já, mas irmãos, nós temos uma comemoração a realizar agora. Uma homenagem que vamos fazer. Pode ficar tranquila, as mulheres, que não é para os homens não, porque dia 15 de julho foi o dia dos homens, mas ninguém fala nada. A gente já se acostumou com isso, então já nem causa mais dor na gente. O dia 15 passou em branco ficou, mas não vou falar nada agora não. Mas ontem, dia 26, é comemorado no Brasil, na Espanha, em Portugal, o Dia dos Avós. Não é uma data universal, por exemplo, Estados Unidos, Canadá comemoram no segundo domingo de agosto. Mas aqui no Brasil, a data é 26 de julho. Então, as crianças fizeram um vídeo. Onde estão os avós? Quem é? Eu não sou ainda avô, irmão, pelo menos que eu não sei. Eu sou avô, mas quem são os avós que estão aqui? Sim, faz assim com a sua mão. Nós temos muitos? Temos muitos. Então, as crianças prepararam um vídeo para vocês. O que você mais gosta na vovó e no vovô? Que ela me dá várias coisas. Vários presentes? Vários presentes. Emily, o que você mais gosta na vovó e no vovô? Minha avó faz muita coisa gostosa pra gente. Muita coisa gostosa? Comida? Sim. E você gosta muito disso? Sim. Enzo, o que você mais gosta na vovó e no vovô? Ele faz comida. E qual é a comida que você mais gosta que ela faz? Ovo. Claurinho, o que você mais gosta da vovó e do vovô? A comida. A comida? Qual é a sua comida preferida? Macarrão. E ela faz e você adora? Sim. Vovô diz, leia a Bíblia, vai crescer. Vovó fala, Jesus sempre vai te proteger. Eles mostram como andar na luz, seguindo os passos do nosso bom Jesus. Vovô e vovó, que bênção especial, com amor me guiam no caminho celestial. Ensinam com fé, sempre a louvar, juntos com Jesus vamos caminhar. De manhã cantamos uma canção, à noite agradecemos em oração. Vovô e vovó são exemplos pra mim, com Jesus no coração, o amor não tem fim. Vovô e vovó, que bênção especial, com amor me guiam no caminho celestial. Ensina com fé, sempre a louvar, juntos com Jesus vamos caminhar. Meu vovô e minha vovó. Amém. Nós vamos... É tão bom, né, que o avô e o avó, você vê, tem que montar um restaurante, né, porque o negócio é comida. Mas, assim, eu entendo porque seja toda essa questão do carinho, do afeto, do exemplo, né, os avós, eles acabam dando para o neto, mostrando como a família é, né, e é muito importante. E estamos louvando a Deus pela vida de cada vovô e cada vovó. Eu queria que você ficasse de pé para que a gente pudesse fazer uma oração por eles agora, né? Pedindo a bênção de Deus para esse vovô e essa vovó. Eu não tenho mais nem vô nem vó, né? Alguns aqui talvez também não, mas os que têm, valorizem muito, porque realmente a melhor comida que existe na face da terra é de uma... Se tem uma hora que vó recebe elogio, é do neto, né? Porque ele está comendo a comidinha ali e já com o passar dos anos ela foi aprimorando aquele macarrão que muitas vezes saiu grudado, agora já está mais soltinho, né? Aquele arroz que saía em bloco, agora está saindo mais separadinho. Aí o neto falou assim, é a melhor comida do mundo. Nós louvamos a Deus por isso. Senhor,
eu quero apresentar a Ti a vida desses avós que estão aqui esta manhã, da Oásis. Senhor, que Tu possas continuar, Senhor, dando vida, que Tu possas continuar dando saúde, que Tu possas continuar dando o privilégio de estarem ao lado dos seus netos, de poderem, Senhor, compartilhar com eles esses momentos de felicidade, de alegria, Senhor, momentos em que eles se reúnem como família, Senhor. Nós temos o entendimento, Senhor, que Tu te alegras também com tudo isso, porque é a Tua alegria que a família viva em união, que viva compartilhando do melhor que eles podem uns com os outros, que eles continuem sendo exemplo e que continuem, Senhor, muitos outros anos juntos com os seus netos para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do maravilhoso Espírito Santo esteja e repouse sobre a vida de cada um de nós e todos reunidos, digamos. Amém. Deus abençoe. Boa semana para você.